Por que a reforma administrativa faz mal? Educação na Berlinda. Um levantamento do site De Olho nos Planos mostrou que 75% das candidaturas para governador, deputados estaduais, deputados federais e senadores não mencionaram nada sobre o Plano Nacional de Educação. E mesmo assim foram eleitos. Também foram eleitos políticos empresários que atuam dentro do Congresso Nacional para privatizar os serviços públicos. A consequência não tardou. O atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, reeleito para o cargo de deputado, disse que irá colocar a proposta de emenda à Constituição PEC 32/2020, da reforma administrativa, de volta no debate parlamentar. A proposta é um dos principais projetos do governo Bolsonaro e tem como um dos alvos prioritários a educação pública. Isso porque a reforma administrativa viabiliza a privatização dos serviços públicos e significa que, além dos impostos que já paga, a população poderá pagar também para ter educação, saúde, segurança, previdência, assistência e vários outros direitos contidos na Constituição. Uma das modificações que a PEC 32 traz é no artigo 37 da atual Carta Magna. Ela modifica totalmente o texto desse artigo e apresenta o artigo 37A, no qual propõe uma inovação com o uso dos denominados instrumentos de cooperação, que alteram os princípios constitucionais. O atual artigo 37 define o que é a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e determina que tais poderes devem obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O novo texto proposto no artigo 37A da PEC, o governo Jair Bolsonaro cria os denominados instrumentos de cooperação, que afetam diretamente o magistério público. O governo determina que o serviço público pode ser executado por meio de instrumentos de cooperação. A exceção fica para as atividades privatistas de cargos típicos de Estado. Ou seja, implanta a privatização dos serviços públicos por meio dos instrumentos de cooperação, explica Cláudio Antunes, diretor do Simpro-DF. Em estudo preliminar sobre o texto do artigo 37, proposto pela PEC 32 de 2020, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação explica que, ao vincular a gestão de pessoal a premissas empresariais e sendo o governo conservador e pautado em questões ideológicas como o atual, não resta dúvida de que os novos princípios da imparcialidade, da responsabilidade, da unidade e da coordenação servirão para pautar os processos de avaliação, podendo culminar na quebra da estabilidade do servidor e para orientar contratações de pessoal terceirizado via organizações sociais e mesmo por empresas privadas. E esclarece que os conceitos de inovação, boa governança e subsidiariedade darão suporte à ampla privatização pretendida pela reforma e conforme dispõe o artigo 37A da PEC 32. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão, na forma da lei, firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades públicos e privados para a execução de serviços públicos, inclusive com o compartilhamento de estrutura física e a utilização de recursos humanos de particulares, com ou sem contrapartida financeira.
Trata-se de uma reforma que altera a lógica do Estado, do serviço público e dos prestadores desses serviços, com grave risco de aparelhamento estatal e de amplas benevolências econômicas a setores privados, com maior afinidade aos governos de plantão. Os fatos são duros e indicam que a reeleição desse projeto neoliberal, neocolonial e conservador, representado pelo candidato Bolsonaro, será o fim de uma conquista histórica da humanidade e respeitada em todos os países democráticos: o Estado democrático de direito e de bem-estar social, como prevê a Constituição de 1988. Alerta Berenice Dark, diretora do Simpro. A diretora diz que os estudos sobre a PEC 32 mostram que, numa eventual reeleição de Bolsonaro, será muito fácil transformar os serviços públicos e gratuitos executados hoje pelo Estado brasileiro em serviços pagos, não só por causa da PEC em si, mas porque ela estará casada com várias reformas já aprovadas e legislações extintas desde 2016. Entre elas, a aprovação da Lei das Terceirizações Irrestritas, aprovada no governo Temer. Se a PEC 32 for aprovada, a situação que vivemos hoje na educação do Distrito Federal, por exemplo, em que já há mais de 12 mil professores atuando na rede pública por contrato temporário, irá se estender não só na educação, mas em todo o serviço público. Quem vai perder com isso não é somente os servidores ou quem pleiteia ingressar nas carreiras do Estado, mas principalmente a população, que além de pagar impostos, terá de pagar pelos serviços. Série. A matéria sobre a privatização do serviço público é a segunda da série Por que a reforma administrativa faz mal? Do Simpro-DF. O material começou a ser veiculado após o pronunciamento do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no último dia 3 de outubro. Reeleito ao cargo de deputado, Lira disse que colocará de volta no debate parlamentar a reforma administrativa, PEC 32. Apresentada em 2020, a proposta de emenda à Constituição é um dos principais projetos de Jair Bolsonaro, Paulo Guedes. Anunciada como uma reforma de modernizar o serviço público e desinchar o Estado, a PEC 32 gera o revés disso. Na prática, ela destrói princípios fundamentais do serviço público, causando precarização do trabalho e do serviço prestado à população, abertura para perseguições políticas e outras perdas irreparáveis ao povo e ao Estado democrático de direito. Acompanhe. Leia também Por que a reforma administrativa faz mal? Estabilidade em xeque.